Olá, meu irmão. Chegamos à festa da Ascensão do Senhor. Este ano a igreja celebra neste domingo, 16 de maio. E para esta solenidade litúrgica, o Evangelho é o de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Disse Jesus aos discípulos: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Eles saíram a pregar por toda a parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. São estes poucos versículos, meu irmão, minha irmã, os deste domingo da Ascensão do Senhor, todavia muito ricos. Jesus fora crucificado, ressuscitou, deixara-se ver, fizera-se ver aos seus discípulos em várias circunstâncias, também às discípulas. E o evangelista concentra-se, dedica esses últimos versículos do seu evangelho para falar da ascensão. Ascensão, subir aos céus. Não tem apenas, muito menos, aliás, o sentido de voltar para casa, como se descido dos céus e agora, cumprida a tarefa, volta para casa. Não é isso. O sentido é outro. O discípulo segue o seu Senhor, segue o seu mestre. E eles foram chamados lá na Galileia, à beira do lago, recordamos. Eles o seguiram. Seguir não é apenas ir atrás de alguém, é modelar-se, é tornar-se discípulo, modelar-se segundo a pessoa a quem segue. Se o mestre perdoa, o discípulo perdoa. Se o mestre tem compaixão, o discípulo tem compaixão. Se o mestre ora a seu Deus, o discípulo ora a seu Deus. E se o mestre tem sua ascensão ao céu, o destino último do discípulo é encontrar-se com seu Senhor na plenitude da história e da vida. É o destino de todos nós, a comunhão plena com o Pai, com Deus Pai. Ele passou pela morte, o discípulo também terá que passar, mas há um sentido para a vida: terminar na plena comunhão com Deus. Pois bem, neste quadro, o evangelista apresenta a conclusão. Jesus disse: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamar o Evangelho, é preciso que compreendamos a palavra. Evangelho, euangelo. É daí que vem a palavra Evangelho. Em grego, bom, boa. Angelos, notícia.
levar a todos a boa notícia da parte de Deus. Não condena, não pune, não é um Deus do rigor, como muitas vezes a humanidade pensou e o povo de Israel também. Não é. Quem está voltado a uma forma de méritos e prêmios a quem o obedece e pune quem transgride as suas regras. Não. É levar a boa notícia, é dizer que Deus volta-se com ternura paterna em favor de todos, especialmente aqueles que mais precisam dele ou dele mais distantes estão. É anunciar a gratuidade amorosa de Deus. Fazer isso a toda criatura, não é só para pessoas, é para todo o mundo existente. Sigamos um pouco mais. Quem crer e for batizado será salvo. Crer. Crer não é uma adesão intelectual, como se tratasse apenas de, estando convencido intelectualmente ou convencida, então vai concordar e vai acreditar. Não é isso. Crer é, mediante a palavra e o testemunho dos discípulos, integrar na própria existência o modo como Jesus viveu. Entre o meu modo de viver e o dele, renunciar às minhas preferências para que prevaleçam as dele. Não é subjugar ou perder a liberdade, é consagrar a própria liberdade na relação sadia com um vencedor que me constrói, me edifica e me leva até a plenitude, junto da intimidade e a plena comunhão com Deus. Este será salvo. O que não crer será condenado. Não é que Deus vai condenar, é que quem não quer aceitar a boa notícia não está obrigado a aderir a ela, mas daí vai se excluir da alegria que o próprio Deus quer oferecer. É como se uma criança quisesse se recusasse às ofertas de amor da mãe que dá vida e amamenta a própria criança. Isso a destrói, faz-lhe mal. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Às vezes somos tentados a imaginar o milagre, os sinais que acompanharão. Não são sinais que acompanharão os que anunciam o Evangelho, como se fossem fazer milagres. São os sinais que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Não é tomar buscar esse tipo de milagre. Vamos entender a linguagem usual àquele tempo. Expulsar demônios não é sair por toda parte a fazer exorcismos. São os sinais que acompanharão os que tiverem crido, os que creem. Demônio, na origem do termo, é quem cria divisões. Os que creem em Jesus tornam-se capazes de superar divisões, de superar ódios, de vencer rancores. Esses sentimentos estavam ligados a influxos demoníacos naquele tempo e naquela época. Quem crer supera esse tipo de miséria pessoal. Falarão em novas línguas. A língua não é apenas um dialeto de um povo. Língua se equivale à capacidade das pessoas comunicarem-se e pela palavra reconciliarem-se, promoverem a unidade, buscar a superação de conflitos, criar proximidade. Onde existem distâncias e desapreços, a língua ou as novas línguas indica
reconstrução de relações e de fraternidades. Pegarão em serpentes. Serpente sempre foi tido na Bíblia e no Antigo Testamento como astúcias, o animal astucioso que enreda o homem em enganos, o homem e a mulher. Pegarão em serpentes significa não tomarão por verdade o que é falso, o que é mentira. Saberão discernir, não se deixarão enganar. E se beberem algum veneno mortífero, não é que tomar em um copo com água e com veneno, vai beber e nada lhe acontece. Se beber um veneno, morre sim. Não é disso que o evangelista quer falar. Ele quer dizer, na cultura tão marcada do nosso tempo, por tantas contradições e maldades, no texto original não quer dizer nada sofrerão, como está aqui. Quer dizer, a vida lhes será boa, experimentarão grandes vitórias, não por milagres que aniquilam adversários, mas porque nenhuma forma de maldade pode distanciar de Deus aquele discípulo que ouve a palavra anunciada pelos outros discípulos. E o Senhor foi arrebatado, foi aos céus, está à direita de Deus. À direita. Quem era fiel na cultura oriental da época, quem era fiel ao rei, assim se fazia, era levado até a corte do rei e era colocado à direita do trono. É isto, linguagem. O Senhor foi elevado aos céus e colocado à direita de Deus para exercer a autoridade em nome de Deus. Quem está à direita do rei participa da autoridade do rei. E o Senhor Jesus, que amou os discípulos e amou até os inimigos, continuará com a autoridade de Deus a amar até mesmo os que tiverem sido adversários dele e dos discípulos. Isto é, nada poderá nos separar do amor de Jesus Cristo. Elevar o Evangelho à boa notícia. Passemos agora à segunda parte, querido irmão, querida irmã, do Evangelho, da leitura orante desta solenidade da Ascensão do Senhor, neste ano celebrada no domingo 16 de maio, e vamos tentar participar como discípulos. Outrora que eles participaram, hoje somos nós. Até o evangelista nem põe os nomes daqueles discípulos exatamente para que o leitor insira aí o seu nome e a sua história. Antes, porém, como sempre, vamos à pacificação interior. Parece algo muito repetitivo, mas é igual ao aquecimento que os atletas fazem antes da competição. Queira fechar os seus olhos, recolher-se. E é para um encontro com Deus amoroso que estamos aqui. Vamos
Vamos então respirar profundamente, preparar, é com o corpo que oramos. Queira respirar lentamente, inspirar primeiro, o ar que entra, que impregna todas as vias aéreas, chega aos pulmões. É uma maravilha o fenômeno todo biológico que acontece. Entra como oxigênio, percorre todas as fímbrias do próprio corpo. Quando sai, já não é o mesmo. Um novo ar precisa entrar. É dinâmica da gratuidade da vida. Respire profundamente mais uma vez e lentamente. Concentre-se exatamente no ar que entra, que sai. E agora na quietude deste seu silêncio, desta inflexão para si mesmo, para si mesma, desde a sua quietude mais profunda e íntima, desde lá, queiramos falar a Deus, ao Espírito de Deus, pedir que seja a nossa luz, a força, que a nossa inteligência seja capacitada por sua presença inspiradora. Vamos pedir, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Estavas com o evangelista, com Marcos, inspiraste-o a escrever. Inspiraste-o a escrever e relatar fatos, lugares, gestos, palavras, movimentos. Tudo aquilo se tornou letra, tornou-se evangelho. Vem nos ajudar, pois, a acolher não o relatório ou o relato, a narrativa de fatos, mas a verdade que aqueles fatos e aquelas narrativas trazem consigo. O amor do Cristo vencedor e salvador. Vinde, Espírito Santo, vem Espírito Santo, enche os nossos corações, faze-nos aptos a compreender a palavra, o Evangelho, a verdade de Jesus Cristo. E agora, meu irmão, vamos a um terceiro passo. Agora vamos imaginar as cenas. Jesus pedira aos discípulos que voltassem para a Galileia, para a montanha. Uma montanha, lugar de encontro com Deus, a montanha. É esse o significado. Vamos imaginar uma montanha, aquela que nós conhecemos. Uma delas, lá no alto, lá no topo. O ressuscitado está com eles. O estado de ânimo é de alegria. Algum tempo antes, experimentaram a decepção que se afigurara um fracasso trágico, o da morte, crucificado. Eis que a morte ficou para trás, ele está vivo. Vamos tentar imaginar o Senhor a repetir a eles: ide por todo o mundo, levai o Evangelho, anunciai a bondade, levai o Evangelho, anunciai a bondade, os carinhos de Deus para todos, especialmente os que mais precisam dele. Quem crer experimentará as alegrias da vitória sobre a morte. Vamos vê-los e aqueles discípulos atentos. Os que crerem, se lhes acontecer algum tipo de desafio,
de forças, de influxos diabólicos. Se houver dificuldades, se encontrarem crises, se torpedearem-nos, serão sempre vencedores, serão portadores da vitória, do ressuscitado. Tente imaginar o Senhor a lhes falar, que falarão em novas línguas, que expulsarão demônios, que não haverá veneno mortífero que os faça derrotar. São sinais possíveis para aqueles que crerem. Vamos observar aqueles discípulos que se entreolham e alegres, porque estão seguros, convictos, estão a testemunhar e a experimentar o encontro com o vitorioso. E depois eles partiram. Vamos imaginá-los tomarem, se despedirem até, cada um tomar um rumo. Já desceram da montanha. Estão procurando, estão partindo e levando notícias boas da parte de Deus. E agora vamos a mais um passo. Agora somos nós, um daqueles que estão lá no alto da montanha. Como se o Senhor estivesse a olhar, eu fosse um daqueles que estou lá. O Senhor fala a mim e fala aos outros. O seu olhar passa por cada um dos que estão presentes e Ele a dizer: agora podes ir. Agora leva aos outros a alegria de ter experimentado a paz. Leva a quem precisa, a quem está distante ou a quem vive imerso em lágrimas e sofrimentos. Leva a experiência de ter conhecido o ressuscitado. Talvez o Senhor esteja a olhar para mim e para você e pedir isso. Evangeliza. Ele sabe que eu conheço pessoas que precisam do Evangelho. Ele sabe que cada um de nós estou lá. Ele sabe e olha para mim e para você para dizer: leva o Evangelho a todos. Ajuda os outros a crer. Leva a experiência de fé e conhecer a alegria de ter encontrado o Senhor e o ressuscitado. Os que crerem poderão até expulsar demônios, isto é, eles podem vencer divisões, tensões, conflitos, rancores, ódios. Ajuda-os a vencer tudo isso. Falarão novas línguas. Não se trata aqui de ser poliglota, mas de superar desentendimentos. A palavra cria unidade. Quase que o Senhor está a olhar para mim e para você para dizer: vai com eles, leva, anuncia a eles a capacidade de superar contrastes e amarguras, e tensões, e raivas antigas. Talvez o Senhor esteja a olhar para mim e a dizer até que pessoas confusas, que foram enganadas, que se sentem desorientadas por tantas falsas verdades nas quais se enredaram, que talvez estejam sem rumo, foram enganados, é o símbolo das serpentes aqui, que se crerem no Senhor Jesus, experimentarão o reencontro com a verdade e experimentarão a alegria de pertencerem à comunidade dos salvos.
o Senhor olha para mim. Eu fui até lá na montanha e Ele disse, enviou-me, vai. O que eu vou lhe falar? Agora é o momento de eu lembrar as pessoas que conheço, que precisam dEle. O que eu vou dizer ao Senhor Jesus? Como é que evangelizarei aqueles que conheço? É a minha oração, é o meu propósito, é a minha palavra que quero empenhar em favor do Evangelho.